Pessoal, então vamos para a resolução da primeira questão desafio. E a gente está vendo que muitos alunos aí estão com uma dificuldade de resolver algumas questões semelhantes a essa. Primeiro passo é que eu queria que vocês notassem aqui na questão o seguinte, que ele não está te dando inicialmente a quantidade de soluto. Veja que aqui ele fala assim, ó, vou até colocar aqui um marca-texto. Ó, ele fala o seguinte. Ele fala, olha, 160 gramas de uma solução aquosa saturada. Então, bem aqui a gente já começa a perceber uma coisa interessante, pessoal. Que quando eu te dou solução, tu tem que lembrar que solução é o quê? É o soluto mais o solvente, tá? É o soluto mais o solvente. Então, se eu estou dizendo para ti que eu tenho 160 gramas de solução, eu não estou dizendo que eu tenho 160 gramas de soluto e nem estou dizendo que eu tenho 160 gramas de água. Eu estou dizendo para ti que eu tenho 160 gramas de água mais soluto, no caso mais sacarose da questão. E outro ponto interessante que a gente não pode deixar de notar é em que temperatura eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando a 30 graus Celsius, que no caso no gráfico seria essa temperatura aqui, 30 graus Celsius. Então, pessoal, veja bem, se eu tenho 160 gramas de uma solução aquosa a 30 graus Celsius, o primeiro passo é identificar quanto eu tenho de soluto e quanto eu tenho de solvente nesses 160 gramas. E como é que eu vou fazer isso? Simples. Eu vou para o meu gráfico perceber o seguinte, que aqui em cima está escrito que eu tenho 100 gramas de água, certo? Então, se eu tenho 100 gramas de água, na temperatura de 30 graus, ele está dizendo que pode dissolver 220 gramas. Então, vamos colocar aqui primeiro um padrão. Nessa temperatura de 30 graus, o que eu tenho? Eu tenho dissolvido 220 gramas de sacarose em quanto de água? Em 100 gramas de água. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é transformar essa quantidade de soluto e solvente para o meu padrão chamado solução. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é o soluto, ó. Isso aqui é o solvente, ó. Então, antes de começar a questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esses dois valores. Somando 220 com 100 gramas, você vai ter quanto? Você vai ter 320 gramas de solução, tudo bem? Então, você vai ter 320 gramas de solução. Agora, eu reescrevo a minha solução, eu reescrevo minha regra de 3, mas agora para esse padrão. Então, vai ficar assim, ó. Ora, se eu tenho 220 gramas de sacarose em 100 gramas de água, eu tenho então o quê? Vamos reescrever. Eu tenho 220 gramas de sacarose, só que agora eu tenho isso em quanto de solução? Em 320 gramas de solução. Então, perceba agora que eu transformei o meu padrão, que era solvente, né? Antigamente eu estava trabalhando com solvente, mas agora eu posso trabalhar com solução. Então, agora eu tenho como fazer uma regra de 3 para esses 160 gramas que foi dado na questão. Porque agora eu tenho um padrão soluto para a solução. Então, botando a regra de 3 agora. Se eu tenho agora 220 gramas de sacarose em 320 gramas de solução, e para esses 160 gramas de solução, eu vou ter quanto de sacarose dissolvida aqui dentro? Vou chamar isso de X. Então, vou fazer uma regra de 3. Ó. 320 vezes X é igual a 220 vezes 160. Aonde X vai ser igual a 220 vezes 160 dividido por 320. Bem que eu já posso usar um artifício matemático, ó. 320 é o dobro de 160, né? Então vai ficar aqui 2, ó. E 220 eu divido por 2. Então a quantidade de soluto que eu vou ter, é de 110 gramas de sacarose. 110 gramas de sacarose para essa quantidade agora de solvente, que é de quanto? Ora, se eu tinha 160 gramas de solução, 160 gramas de solução menos 110 gramas de sacarose, então eu vou ter 50 gramas de água.
Tudo bem? Então, beleza. Essa é a primeira parte da questão, tá, gente? Então, vamos escrever bem aqui, porque eu vou precisar apagar para poder fazer a segunda parte da questão. Então, vamos escrever que eu tenho o quê? Esses 160 gramas de solução representa-se o que para mim agora? 110 gramas de sacarose dissolvido em 50 gramas de água. É importante que eu escreva agora assim, para poder ir para a segunda parte da questão, porque ele vai resfriar, certo? Se ele vai resfriar, eu vou ter que trabalhar agora com essa quantidade de água, porque eu tenho que descobrir quanto é que eu vou poder dissolver dissoluto nessa quantidade de água que eu tenho agora, tá certo? Então vamos lá, recapitulando. Eu tinha um padrão de 220 gramas de dissoluto em 100 gramas de água. O que eu fiz? Somei 220 gramas de dissoluto com 100 gramas de água para saber quanto era que dava em solução, que deu 320. Então, aí eu montei uma regra de 3. Se eu tenho 220 gramas de açúcar em 320 gramas de solução e em 160 gramas de solução, quanto é que eu vou ter de açúcar? Descobri que tinha 110. Como ele me deu 160 gramas e 110 são açúcar, então eu vou ter 50 gramas de água. Então, eu montei agora, meus amigos, ó, um novo padrão, que é esse. Esse 160 gramas de solução lá, que ele me deu inicialmente, me representa 110 gramas de açúcar em 50 gramas de água, beleza? Agora nós vamos para a segunda parte da questão, tá bom? Deixa eu só limpar aqui a página. Ó, então grava isso aí, 110 gramas de açúcar em 50 gramas de água. Limpando a página aqui, e eu acabei limpando foi tudo, né? Aí lascou, mas eu tenho como colar de novo aqui. Espera aí, meu povo.